Nordeste brasileiro, época de estiagem. Nós vivemos o mês de setembro, é onde a quadra invernosa, a quadra chuvosa, em que muitos conhecem por aqui, já parou. Mas ao contrário do que muitos pensam, o Nordeste não é só seca, não é só a sequidão, a terra rachada. Nós temos também água, e muita água em alguns lugares. Claro que existe alguns lugares que tem mais falta de água do que outros, mas a gente vê aqui, por exemplo, um aguaceiro muito grande, aqui do chamado Rio Tucunduba. Aqui o Rio Tucunduba é onde desce a água do açude Tucunduba e vai direto para o mar. Muitos países do mundo, a gente dá um exemplo, Israel, tem pouca água, pouquíssima, mas tem um grande aproveitamento da pouca água que tem e chega a dar inveja e a envergonhar muitos países, como é o caso do Brasil. Vou falar de uma história em que um homem lá de Israel veio aqui trabalhar aqui no Nordeste, quando se falou muito da seca, e quando o mesmo chegou aqui, não soube trabalhar porque não sabia lidar com a grande quantidade de água que aqui tinha, porque ele era acostumado a lidar com a pouca água de Israel. A lição disso é que aqui no Nordeste a gente vê que falta mesmo é a falta de políticas públicas voltadas para aproveitar a grande capacidade hídrica que nós temos no Nordeste. A exemplo, esse rio aqui, o Tucunduba, hoje, 18 de setembro, já faz exatamente um mês de água descendo rumo ao mar. As pessoas perguntam onde essa água é aproveitada. Pouquíssimo é aproveitada essa água. Claro que ela é importante, é muito importante para os ribeirinhos, para os que moram aqui nas proximidades, mas essa água, uma pequena porcentagem das pessoas bebem, se utilizam dessa água, porque já existe aqui, como a gente sabe, na região, um grande potencial de água, de poços profundos, de cisternas, e que esses se aproveitam e bebem dessas águas. Essa água que desce rumo ao mar, ela tem poucas pessoas que plantam. O governo chegou até a fazer, no início da década de 90, um projeto conhecido como Projeto Tucunduba, mas nada adiantou, porque ele não investiu. Então o que a gente vê no Nordeste é muita reclamação de pessoas que trabalham na política e que nada faz para aproveitar o potencial hídrico do nosso Nordeste brasileiro. Essa é a verdade. Então tá aqui, olha, muita água que a gente vê. Esse rio aqui, nós estamos a aproximadamente 5 a 6 quilômetros lá da porta d'água do açude, mas ele vai se estender por outras dezenas de quilômetros até chegar ao mar. E nesse percurso todo, você vai ver pouco aproveitamento. Para os que muitas das vezes criticam as postagens sobre essa água que desce, a gente sabe realmente que é aproveitada sim para alguns animais que bebem, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco pelo potencial de água que é praticamente levado rumo ao mar. Poderia ser muito mais aproveitado, muito mais de valia para o sertanejo, porque um lugar desse, com a água dessa, com essa quantidade de água, falta por parte dos nossos governantes brasileiros estaduais, falta a política voltada para o aproveitamento do nosso potencial hídrico. Muita água. Aqui é só uma das represas. O rio desce aqui nesse rumo todo aqui. É muita água jorrando, muita água descendo. E o açude Tucunduba, aí hoje, fazendo um mês de água descendo. E a gente vê que a maior parte dessa água, ela desce só para poder ser jogada, desperdiçada no mar. Não há um aproveitamento, poucos agricultores plantam. Claro que existem algumas pessoas que
fazem até as suas baixas de capins, mas isso é pouco diante dessa grande capacidade, desse grande potencial de água que nós temos aqui, não só aqui, mas a gente leva esse comentário para todo o Nordeste brasileiro, todo o Nordeste em que muitos reclamam da falta de água, mas pouco é visto o aproveitamento por parte da água que tem para a serventia do nordestino brasileiro. Então é a falta de políticas públicas num país em que muito se reclama e pouco é feito para poder resolver a problemática da população.